Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 6, apenas o verso 14 e 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não os perdoará seus pecados. Glória a Deus por essa palavra. Creio que é pertinente, irmãos, e creio que é bastante importante nós falarmos sobre o perdão. Há muitas dúvidas sobre essas questões, como ir, a quem eu devo pedir, quando eu devo liberar perdão sempre, já começando a falar. Liberar perdão sempre. Liberar perdão é libertar o prisioneiro. E nesse momento nós descobrimos que o prisioneiro era nós. Nós mesmos. Quando nós liberamos perdão, nós libertamos a nós mesmos. E essa é uma ferramenta espiritual. Uma arma. Algo que nos fazemos em obediência ao Senhor Jesus Cristo, que é o autor dessas palavras. Essas palavras saíram da boca do próprio Deus encarnado. A palavra em prática, que mostrou na prática. E eu quero falar isso. Quero fazer algumas aplicações pertinentes e trazer para o nosso contexto. Logicamente, o perdão ele é bastante poético no falar, mas no praticar é outra história. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Começa falando, seu Pai Celestial. Bom, eu quero começar dizendo, meu irmão, o Senhor Jesus usa essa expressão e poucos do Antigo Testamento usam a expressão de Deus como um pai. E quando ele vem falar de perdão, ele usa justamente uma figura familiar, uma figura de pai. E o Senhor Jesus traz a um grau de intimidade, de como se estivesse dentro da nossa casa. E é realmente o que ele é, o nosso Pai Celestial. Agora, eu quero te dizer, meu irmão, não é porque pecamos que ele abandona a paternidade. Deus não abandona a nossa paternidade. Jesus usa essa expressão, seu Pai Celestial. Seu Pai Celestial. Ele não deixará de ser o nosso Pai porque nós pecamos, porque nós não perdoamos ou porque nós nos ofendemos. Pelo contrário, ele vai tentar trabalhar em nosso coração para que nós venhamos a chegar a esse grau de maturidade, irmãos. E logicamente alguns perdão, algumas ofensas são muito difíceis de serem perdoadas. Um profeta que usou muito a expressão de pai foi justamente Isaías. Ele usa 2 ou 3 vezes em seu texto, e algum salmista, eu não lembro qual, mas eu sei que tem também no livro de Salmos a expressão pai. Mas eu quero ler com vocês o versículo que está em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Vamos ver o que ele diz lá. Fala assim: Mas tu, ó Senhor, Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. O Isaías está colocando nesse versículo justamente uma questão dele não, no versículo seguinte ele fala, não continues irados, ó Senhor, não lembre sempre dos nossos pecados. E a questão do pecado, da justiça e da injustiça, ela vem justamente como uma questão que molda o nosso coração. O Isaías coloca nós como barro na mão do oleiro, mas ele coloca também numa figura de pai, ou seja, que o Senhor é muito cuidadoso ao lidar com essas situações, porque, irmão, todo pecado é um ato de injustiça. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra nós mesmos e pecamos contra os outros. Essas 3 esferas vão ser atingidas, o nosso pecado. Então nós agimos com injustiça contra os outros, agimos contra a injustiça contra nós mesmos e contra Deus. E nós precisamos ter a ciência disso. Agora Deus está trabalhando para que tudo isso colabore para o nosso bem, para que Ele possa nos levar a sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. E aqui o Senhor vem falando, ele continua falando, o perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Bom, e aqui eu quero trazer, antes de entrar no assunto propriamente do perdão, eu quero trazer uma atribuição de Deus, uma característica do Pai. Por quê? Deus, ele é muito mais reativo do que ativo.
O que eu quero dizer com isso? Que ele reage às nossas ações. Primeiro nós perdoamos, depois ele perdoa. Primeiro nós caminhamos em fé, depois ele vai nos revelando o caminho. Primeiro, Moisés joga a vara sobre o chão e a vara se transforma em cobra a partir do momento que toca o chão. Primeiro, Moisés firma o cajado, depois o mar se abre. Primeiro, Elias joga a madeira sobre o rio. Aí o machado começa a boiar. É dessa forma, irmãos. Deus reage às nossas ações. E ele traz essa característica de um Deus justamente que faz dessa forma para mostrar como ele trabalha conosco. Isso é com todas as pessoas, irmãos. Ele é com todas as pessoas, com todos ele faz de igualmente. A palavra fala em Romanos 6:2, palavras do apóstolo Paulo, e Atos capítulo 10, versículo 34, que Deus não age com favoritismo. Isso é algo que ele trata com todos. Não existe filho especial. Não existe porque eu sou presbítero, porque tem o bispo, um apóstolo tal, presidente fulano. Irmãos, para Deus nós somos todos iguais. Deus faz acepção de atitudes. Quero ler com vocês um versículo que relata isso, da antiga aliança, que está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Fala assim: pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Jamais podemos comprar Deus com o nosso legalismo ou com a nossa conduta. Nada que nós fizermos vai atrair o favor de Deus. Nada, a não ser honrá-lo, guardando e obedecendo a tua palavra. Esta é uma forma segura de seguir a palavra de Deus, de honrar os seus preceitos. Eu citei isso e creio que é pertinente citar novamente. Agostinho fala que se nós aceitamos uma parte da palavra e rejeitamos a outra, ou mesmo que seja uma palavra só, nós rejeitamos a todas. E precisamos entender essa questão da ação e da reação de Deus, porque ele age conforme, irmão, nós agimos com ele, conforme nós tratamos com ele. Quero ler com vocês outro versículo que está em Salmos, capítulo 18, no versículo 25 e o 26, a qual o salmista Davi teve essa compreensão. Ele fala: tu, ó Senhor, é Deus fiel com os que são fiéis, a ti e é correto com aqueles que são corretos, és puros para os que são puros, mas és inimigo para os que são maus. E os maus aqui entenda aquele que não queira cumprir a palavra. Quero ler na versão Ferreira de Almeida esse mal. Ele fala assim, ó: pois para com o perverso tu te mostras contrário. Irmão, aqui Deus está falando justamente que ele age em reciprocidade, de acordo com aquilo que nós mostramos. Ele fala para que com bondoso ele se mostra bom, para com perfeito ele vai se mostrar perfeito, para com puro ele vai se mostrar puro. Nós vamos ver exatamente um reflexo do Senhor a partir do momento que nós nos mostrarmos daquilo em atitude, e não em boca para fora, é em ação. É no momento de ação que nós teremos aquilo que Deus representa para nós. Agora em Romanos 8:31 fala justamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nenhum principado, nenhuma potestade do inferno pode se levantar contra Deus. No versículo de Deuteronômio 10:17 fala que ele é um Deus maior que todos os deuses e tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Se ele falar e se ele dizer, sabe, se ele assim falar e se ele assim dizer que sim, homem nenhum pode dizer que não. E mesmo que o homem diga que sim, e se ele falar não, não será. E isso nós precisamos compreender, porque para nós, e na verdade não só para nós, está chegando um tempo em que as pessoas descobrirão que a palavra de Deus não é apenas um conto de fadas. Então, que a última palavra, ela sempre virá do Senhor. E o protocolo de arrependimento ele funciona dessa forma. Em Amós 3:7, o Senhor vai avisando as pessoas de seus pecados. Ele age com misericórdia, eu falo até os 48 do segundo tempo. Mas chega um momento em que ele agirá com justiça. A palavra fala em Gênesis 3:6 que o Senhor não contenderá com o homem para sempre, ou seja, ele não ficará discutindo. Vai chegar um momento em que ele chega para mostrar, que ele chega justamente para abater aquele que é soberbo, aquele
que é perverso, aquele que se mostra contrário, aquele que se recusa a obedecer a palavra. E a palavra de Deus, irmãos, querendo ou não querendo, ela funciona para quem crê e para quem não crê. A diferença é que quem crê é salvo pelo sangue de Jesus, e quem não crê está condenado. O nosso Deus, que é amor, também é justiça. Lembra-te do que eu te falei no começo? Lembra do que eu falei para nós? Que os nossos atos de justiça não ferem somente a nós, ferem a Deus e também ferem os terceiros. Agora, até mesmo aqueles que nós praticamos contra nós mesmos ferem as pessoas, irmãos. Quero falar para vocês, por exemplo, uma questão de ver pornografia. Nós vemos pornografia, nós vamos praticar algum ato ilícito na frente dos outros. Você tem coragem de fazer isso na rua, ver na frente de todo mundo? Já começa daí, a tua consciência aponta. Tudo aquilo que nós fazemos em pecado, normalmente fazemos escondidos, em trevas. E é necessário um arrependimento sincero e perdoar. Agora, logicamente que eu estou falando de perdoar aos outros. E aqui eu estou querendo colocar a esfera dos terceiros. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós. Na esfera dos relacionamentos. E agora eu vou entrar nela, montando essa questão de que Deus reage conosco, de que Ele não abandona a nossa paternidade e que Ele também não age com favoritismo. O perdão, eu quero ler com vocês, do latim, significa perdonare. É o ato de doar o direito de se ressentir contra alguém que nos ofendeu. Essa palavra vem do latim, ela significa doar. E como nós sabemos, a palavra amar, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o amor de Deus, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra amor, na etimologia da palavra, significa ahavá, mas a sua raiz, que é ahav, significa doar. Então nós devemos entender como doar um ato de amor, é a raiz do amor. Deus doou o melhor dele, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que todo mundo que nele crê. E a partir desse pressuposto de todos que nós sabemos, nós não podemos ignorar. E um dos sinônimos da palavra perdão, eu quero ler com vocês, eu anotei aqui, significa absolvição, misericórdia, isenção, graça, poupar, respeitar. Respeitar. Vou ler novamente, absolvição, misericórdia, isenção, graça, poupar, respeitar. Então toda vez que nós agimos com perdão, lembrando que um Deus é reativo e Ele vai agir com nós conforme é isso que nós vamos atrair para nós. Muitas pessoas, eu conversei com a doutora Salma, elas padecem, chega até mesmo o câncer, justamente porque não conseguem se livrar da amargura, cria uma raiz de amargura e aquilo se transforma em uma raiz profunda que vai virando até mesmo uma doença, o câncer. Não se livram da mágoa. E o que é a mágoa? Uma má água, uma água suja, algo que suja nós por dentro, é uma má água. E pessoas que são assim, normalmente elas começam a reclamar. E o que é reclamar? É clamar novamente a mesma coisa, reclamar. E normalmente são carregados de muito pessimismo, de palavras muito ruins, e nós sabemos que a palavra tem poder. Então, quando nós perdoamos, nós atraímos tudo aquilo de Deus para nós, todas essas expressões. Mas há uma maneira certa de como fazer, irmãos, a palavra fala que quando nós sabemos que tem alguém, que nós ofendemos alguém e nós não pedimos perdão e nós não perdoamos, os nossos pedidos não são atendidos. Quero ler com vocês aqui, está bem perto. Mateus capítulo 5, versículo 23, fala assim, portanto, se estiver apresentando uma oferta no altar. Irmão, o que é uma oferta? Ofertas são a nossa prática de Mateus 6,6. E o altar, o nosso coração, é o altar de Deus, é onde Deus habita e onde Deus mora. O altar do templo é o nosso coração. E se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Fala justamente, o Senhor está falando justamente que pode ser que o acusador o entregue ao juiz. Um juiz, a palavra fala aqui, ele fala que, do contrário, pode ser que o acusador entregue o juiz e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Ou seja,
A falta de perdão entre nós, ela ocasiona prisão e impede que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor. É necessário que nós venhamos a entender isso. Agora, qual que é a dinâmica, irmão? Primeiro, se eu tenho alguma coisa contra alguma pessoa, não sou eu que vou até ela, é ela que vem até mim. Porque, irmãos, muitas vezes nós vamos, eu já fui, sabe, pedir perdão para pessoas, e estou falando aqui, não é fácil. O perdão ele é muito poético, mas é muito difícil, sabe, em alguns determinados graus de ofensa. Algumas ofensas são muito grandes. A gente fica sabendo de algumas coisas, por exemplo, como as milícias que disciplinam os seus opressores, que não podem cometer atos, por exemplo, de roubo dentro daquela região, que são disciplinados severamente. Eles pegam o pai, eles pegam a mãe, a filha e a esposa, e um batalhão de homens da milícia vem e estupra a mãe, a filha e a esposa na frente dele, enquanto ele é espancado com socos, porque ele roubou justamente para sustentar o filho. Muitos casos também são roubos em caso de sustentar suas fraquezas, vícios com drogas. Nós vemos isso e ouvimos isso e sabemos que isso é verdade. Então, dependendo do grau de ofensa, logicamente vai precisar de um tempo maior de oração e liberação de perdão. Quando eu me senti ofendido, irmão, eu automaticamente dobro o joelho no chão e me levo. Eu não tenho que partir da questão de ir até a pessoa e falar assim, ó, eu te perdoo, eu estou liberando perdão para você. Eu sei que muitos pregadores pregam isso, mas não é o que a palavra fala. Por quê? Porque isso impede um trabalhar de Deus na vida da pessoa, porque talvez a pessoa tenha dificuldade de perdoar. E o que Deus vai fazer? Deus vai começar a reter as coisas dela. Deus vai se mostrar para ela como ela está se mostrando para os outros, no orgulho. E ela precisa quebrar esse orgulho dentro do coração dela para que ela seja livre da prisão, a prisão do orgulho. Então, se manter esperando, isso foi o que aconteceu em Lucas 15. O pai liberou o filho pecou contra o pai, tanto que quando o filho volta ele fala, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. O filho tinha consciência, quando ele caiu em si, quando ele olhou que estava comendo as bolotas do porco, Deus usou a circunstância para trazer restauração familiar para dentro daquele lar. Então nós devemos manter a postura de acordo com a nossa ação, para que Deus possa trabalhar. Quando nós colocamos a mão, irmão, Deus tira a mão dele. E nesse momento nós entendemos, porque eu muitas vezes fui pedir perdão para pessoas que eu ofendi, as pessoas bateram a porta na minha cara, mandaram outras pessoas dizerem palavras duras para mim, sabe? Quando o que eu queria era novamente me livrar. Logicamente, irmão, perdão não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa. Perdão é diferente de desculpa. Desculpa é o ato de você desculpar a pessoa. E somente Deus tem esse poder de tirar a culpa. A palavra fala em Romanos 8:1 que aquele que está em Cristo Jesus não há mais condenação, ou seja, não há culpa nenhuma. Mas aqueles que amam e seguem as suas palavras. E um texto que mostra bastante isso, eu quero ler com vocês, é um texto de Mateus, capítulo 18. É o próprio Senhor Jesus que dá esse texto e relata como uma forma parábola sobre a importância, sobre justamente a questão de o quão o perdão é importante, irmãos. O perdão ele chega a ser tão importante que eu creio que ele é a base fundamental da nossa relação com Deus, tanto que o Senhor foi enviado justamente pelos nossos pecados. Quero ler com vocês Mateus 18, versículo 22. Irmãos, diz exatamente assim, ó. Só um momento. É a parábola do servo que não perdoou. Fala assim, ó. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis tomar conta de seu servo, e tendo começado a tomá-lo, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. A dívida ali era financeira, irmãos. E ele conta que um servo devia para ele. E a história é justamente essa, que o servo devia para ele. O que aconteceu? Esse servo foi e pediu perdão, porque a dívida era impagável. E isso somos nós diante do Senhor. A nossa dívida diante de Deus é impagável, irmão, por todos os nossos pecados. Devemos ter a consciência disso. Agora, talvez você pense que não pecou, irmão. Aí tem que pedir o Espírito Santo para trazer. Tem pecados que eu fui orando a Deus e perguntando, Senhor, por que não está dando certo? Por que não está acontecendo? E Ele foi trazendo para mim.
tudo. Foi um processo longo e difícil, doloroso. A palavra conta que o rei perdoou esse servo. O que aconteceu? Ele saiu ali do palácio e encontrou um conservo que devia. E ele cobrou a dívida do conservo. O conservo falou da mesma forma que não tinha como pagar. E o que ele fez? Mandou prender, mandou açoitar. Fez totalmente ao contrário daquilo que ele tinha aprendido com seu patrão. E no versículo 34, Jesus conta, fala assim, ó, o patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, quem está falando é Jesus, é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com você, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E como nós sabemos que perdoamos sinceramente, irmãos, é quando nós lembramos e não dói mais. Não é que a nossa memória vai ser apagada. Nós vamos lembrar e não vai causar mais um efeito de dor. As nossas emoções não vão ser dirigidas pelo ato de injustiça a qual o nosso ofensor praticou. Porque isso é muito sério, irmão. A partir do momento que eu não me curo disso, eu passo de vítima a agressor. Eu transfiro a dívida para frente. Vocês entendem? Eu começo a cobrar das pessoas. Eu começo a ferir pessoas que não têm condição de me dar aquilo. E o Senhor Jesus, ele veio para isso. Essa é a importância. Eu quero ler com vocês justamente alguns versículos de Isaías, capítulo 53, que mostra o ministério de perdão. Aquilo que é a profecia messiânica. Olha, em Isaías 53, versículo 4, diz o seguinte: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, está falando do Senhor Jesus, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nos trouxe a paz. E no versículo 10 fala assim, ó, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes, e fará com que o meu plano dê certo. Tudo, meu irmão, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, o castigo que nos deu a paz, porque essa é a verdade sobre o pecado é um ato de injustiça e Deus é justiça. Ele precisa fazer justiça, estava sobre Jesus. E somente quem crê nele tem essa benevolência. Em Colossenses 2,14 fala que Deus fez um espetáculo público de Jesus Cristo pregando na cruz os nossos pecados e envergonhando o diabo, que é o que nos leva para a prisão, que é justamente aquele que nos acusa diante dele. Mas somente por meio desse sacrifício, de aceitar esse sacrifício que nós temos e obedecendo às suas palavras. Então eu estou pregando aqui para pessoas que sabem que um irmão tem algo contra ela. Eu estou pregando aqui para pessoas que ofenderam os irmãos e se prenderam no orgulho e que tem ficado cada dia maior e maior esse orgulho e não tem coragem de se levantar. Esse orgulho tem pregado essa pessoa na cama, em depressão e em ansiedade. Levante-se, meu irmão, Deus te dá força hoje, através dessa palavra, para fazer o que é certo. Levante-se, minha irmã, você é uma guerreira de fé. E isso não livrará a pessoa, porque a pessoa, eu tenho plena convicção de que já está livre. Ela já pode ter te perdoado há muito tempo, talvez não. Ou talvez pode ser um ato de reconciliação lindo. Levante-se e vá até a pessoa e peça perdão. Deixa a tua oferta do lado do altar para oferecer para Deus depois. Tudo em amor a Ele. Quero terminar essa ministração com um versículo que eu gosto muito de Jó, capítulo 11, no versículo 14, diz assim, ó: abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, ou seja, não sofrerá mais, que serão como águas passadas que a gente esquece. É nesse momento que entendemos a importância do perdão. E sei que é um processo. Tempos de oração vai ser necessários para que Deus lhe fortaleça, meu irmão, minha irmã, para que Ele me fortaleça para fazer o que é certo.
Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.